Oi, pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam bem, que a semana tenha sido produtiva. Oi, Isabelle, Oi, boa tarde. boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde, Guilherme. Guilherme, ainda não consegui ver sua resolução. Essa semana foi meio louca aqui, mas eu vou olhar. A minha resolução? Não foi a sua? Não foi você que colocou lá no grupo? No Moodle? Hum, Não, acho que Foi não. eu acho. Ah, foi o Marcos. Desculpa, Marcos. Eu vou olhar. É que eu, Tudo bem, tudo bem. essas 2 semanas, essas 3 semanas, eu tô tendo reposição à tarde com a licenciatura. Então, o Moodle deles está já recheado de coisas. E eu acabei me atrapalhando, não olhei a parte do médio, ainda eu tenho que retomar isso. Bom, Tudo bem, professora. Tudo bem. mas eu não esqueci. Vamos lá, então. A ideia essa semana, né? Essa já é a última aula de vocês da semana, então acho que vocês já ouviram muito do que eu vou falar aqui. Então, vou tentar ser rápida e trazer mais informações sobre matemática mesmo, né? Sobre a nossa disciplina aqui. Mas a ideia nessa primeira semana é apresentar para vocês como que vai ser esse retorno, como é que vão ser as aulas, a avaliação, o controle de presença, o que, que a gente vai usar e por aí vai, né? Na semana passada eu conversei com alguns de vocês, né? Que eu marquei, porque até então eu tinha que entregar o planejamento no dia 28 de agosto, que era a semana passada, a sexta passada. Mas a gente pediu para os coordenadores e eles deixaram a gente entregar só no dia 17. E eu estava preocupada porque como eu não tinha conversado com vocês, eu não sabia de fato qual que seria a melhor metodologia, né? Eu queria ouvir um pouco vocês. Então agora a gente tem a vantagem de poder experimentar um pouco antes de eu colocar no papel o que de fato eu vou fazer aula a aula, né? Como que vai ser o método aí de cada aula. Então uma parte aqui da minha fala vai ser repetida, né? Da semana passada, mas eu vou entrar em mais detalhes e trazer mais coisas definidas, vamos dizer assim, né? Então, a ideia é lembrar como que ficou definido o calendário para o quarto ano do ensino médio, né? Lembrar que vocês têm um calendário especial por conta da necessidade de formação, né? De fazer a formatura. Depois, lembrar quais são os tipos de atividades do ensino remoto. Eu sei que vocês já devem estar cansados desses termos, mas é sempre importante destacar quais são as possibilidades. Falar do cronograma específico para a matemática, de como que vão ser as aulas e como que está dividido para que a gente dê conta aí até o final do período das 38 semanas, né? Do conteúdo e da carga horária de 38 semanas. A proposta de organização das aulas, avaliação, controle de presença e, por fim, as plataformas, né? Então, para começar, aqui nesse slide a gente tem o calendário que foi aprovado para os quartos anos, que é um calendário bastante semelhante ao do ensino superior, né? O ensino superior voltou aqui no dia 17, mas o término é na mesma data. Então, basicamente, vocês começarão as aulas, de fato, aí na semana que vem, né? Mas o calendário já começou no dia 31 de agosto e termina no dia 30 de janeiro. A primeira semana de fevereiro ainda tem as avaliações finais. Todas as finais estão previstas aí na semana seguinte. Na verdade, começa aqui, né? A partir do dia 28. Mas então, quem não precisar de final, eu espero que sejam todos vocês, não por repetirem direto, mas por serem aprovados direto, né? Então, quem não precisar de final, já fica livre e formado aí no dia 30 de janeiro. O desafio vai ser grande, porque são cerca de 5 meses para terminar o ano letivo inteiro, né? Então a gente sabe que vai exigir bastante de todo mundo, não só de vocês, mas da gente também, professor, né? Então aqui, o primeiro semestre ele acaba dia 21 de outubro, o segundo semestre começa no dia 28 de outubro. A gente tem 6 dias aqui de descanso e depois alguns dias entre Natal e Ano Novo. Uma grande mudança que tem em relação ao calendário é que para vocês ele está organizado em semestres e não em bimestres, então vocês vão ser avaliados desse modo. Então acaba o primeiro bimestre, o primeiro semestre, desculpa, a nota vai ser repetida nos 2 bimestres no boletim de vocês, e a mesma coisa o segundo semestre, né? Vai ser uma nota única por semestre.
até para dar tempo para que a gente faça isso com calma, né? Existe aí um artigo na portaria que diz que vocês não podem ser avaliados com nota até dia 30 de setembro, lembrem sempre disso, em nenhuma disciplina vocês podem fazer prova ou algo que vale a nota. Pode fazer avaliação, mas sempre no sentido da avaliação formativa, diagnóstica, para entender o percurso, mas não para dar nota. E aí ficaria muito difícil da gente fechar as notas do primeiro e segundo bimestre em cerca de 20 dias aqui de outubro, né? Então não daria certo e a PRA aprovou a possibilidade da gente organizar por semestre. Então basicamente é isso. Como vocês já estão cansados de saber, as atividades remotas elas vão ser usadas para repor os dias em que a gente ficou com o calendário parado e também dar continuidade ao ano letivo de 2020. Isso significa que a gente não retorna presencialmente para terminar o ano de 2020, nem que saia a vacina, nem que, que achem a cura para o coronavírus em algo muito simples assim do dia a dia, né? O CONCAM, por enquanto, mantém a deliberação de que o ano de 2020 acabará de modo remoto. Para isso, tem 3 tipos de atividades: as atividades síncronas em tempo real, as assíncronas, que ficam disponibilizadas durante um tempo para vocês realizarem. Há um combinado de que as atividades assíncronas fiquem pelo menos 72 horas, com prazo para que vocês acessem e realizem, né, que não seja algo rápido, e que as atividades síncronas aconteçam nos horários das aulas e que sejam preferencialmente gravadas. Inclusive eu estou gravando aqui nesse momento, depois eu coloco lá no Moodle. E assim vão ser todas as aulas. Fala, Kleber. Eu tenho uma dúvida. Eu estava conversando com um aluno e ele disse que professores eles não podem dar falta nas aulas síncronas, as que rolam ao vivo. Eu gostaria de saber se essa informação é verídica ou se, tipo, pode dar falta, assim. Então, Não que eu queira faltar, é mais por conta de internet, que a minha internet é bastante instável. sim, sim. Não, e também às vezes acontece imprevisto, né? A gente não sabe, tem um monte de gente com reorganização na casa, né? Precisou mudar a rotina. Então, na realidade é assim, a orientação que está vindo com muita força, tanto da direção quanto da coordenação, é que a gente não atrele a presença a estar aqui de fato na aula em tempo real, né? Que a gente não dê falta nas aulas síncronas, que a gente faça essa aferição da presença por meio de atividades. Então, vamos supor, como que eu pretendo fazer, né? Eu tenho feito na licenciatura assim e tem dado certo. Eu gravo as aulas, então se você não pôde participar das aulas no tempo real, você pode assistir e responde lá uns pontos de observação que eu já mostro para vocês depois o que são, que é uma observação sobre a aula. E aquela observação sobre a aula vai garantir a sua presença. Então, a orientação é que a presença ela seja ferida por meio de alguma atividade, alguma coisa simples, que mostra que você participou e não por presença. Mas eu não posso afirmar para vocês que é proibido, porque a organização didática ela deixa livre, né? A organização didática não, falei errado, a portaria 2337. Então é aquilo, não é proibido, mas é fortemente orientado que a gente não dê falta para vocês só por conta dessa questão de não estar presente. Gente, o que eu digo é assim, se sentiram prejudicados, aconteceu algo que vocês acham que não é adequado aí para esse momento, entre em contato com a coordenação, entre em contato com o Xerxes, que está muito atento em relação a isso, né? Então, vamos tentar manter o diálogo aí, que eu acho que é o mais importante nesse momento. Alguns professores tinham pensado em fazer as aulas, né, valerem presença e inclusive nota. Então, por exemplo, assim, participou de 10 aulas, ganha um pontinho, um pouquinho de ponto para cada aula e tal. E vários professores que pensavam assim já estão pensando diferente agora, já falaram em reunião, já entenderam a situação. Então, eu acho que o caminho aí está sendo pelo diálogo, eu acho que vai dar certo, tá bom? Mas qualquer coisa vocês gritem, não deixem passar não, tá? A mesma coisa da atividade assíncrona, né? Atividade assíncrona, o professor poderia colocar lá, por exemplo, assim, que vocês precisavam realizar das 10 ao meio-dia. Isso é possível, né? Mas, de novo, a orientação para que o professor deixe pelo menos 72 horas. 72 horas, mas idealmente aí mais tempo para que vocês realizem as atividades assíncronas, tá bom? E o último tipo de atividade que tem é o TDE, Trabalho Docente Efetivo,
que é um conjunto de atividades práticas que devem ser entregues para a contabilização de carga horária e pode ser interdisciplinar. O TDE é como se fosse um trabalho, só que o principal objetivo dele não é nota, né? Mas sim contabilizar a carga horária, compensar a carga horária. Então, a gente pode propor para vocês um trabalho que, por exemplo, compense a carga horária de 6 aulas. Então, essa é a possibilidade. Pode ser interdisciplinar e pode valer nota também. E aí depois eu vou falar um pouquinho para vocês, vocês já devem ter ouvido outros professores falando disso, né? Mas trazer um pouco mais de informação sobre o TDE. Em relação às aulas, né, de vocês têm 30 aulas semanais. O nosso PPC está organizado em 38 semanas, então dá um total de 1.140 aulas no ano letivo. O MEC liberou a gente de cumprir os 200 dias letivos, mas o conteúdo e a carga horária referente ao ano precisam ser garantidos. Isso significa que a gente vai precisar distribuir essa quantidade de aulas e de horas em menos dias, né? É por isso que houve tanta preocupação da sobrecarga e a discussão acalorada até sobre o calendário, né? Então, a ideia é que todo o conteúdo e a carga horária seja mantida. É um desafio bem grande. Em relação às aulas de vocês têm 3 aulas semanais, no total, então, 38 semanas são 114 aulas. E qual que é o cenário? Lá no começo do ano, a gente fez 4 aulas presenciais. Para o primeiro semestre, nesse calendário remoto, estão previstas mais 7 dias de sexta-feira, total de 11. E para o segundo semestre estão previstos 12 dias. Então, a gente tem um total aí de 23 dias letivos, vamos dizer assim. O nosso foco é desenvolver 38, então faltam 15 dias, né? Então, 15 não, 13, não sei fazer conta. É o cansaço já, gente. Estou dando aula desde as 7h15 da manhã. Até eu estava falando pro meu marido que vai ser um desafio às sextas-feiras. Preferia estar lá correndo para o almoço, mas presencialmente. Acho que todos nós, né? Então, faltarão 13 dias, o total de 39 aulas, né? Cada dia com 3 aulas. E como que a gente vai repor esses 13 dias? Ou com atividades assíncronas, registradas aos sábados ou contraturnos, ou então por meio do TDE. A organização didática, ela prevê um máximo de 10 aulas por dia. Então, vocês só poderão realizar até 10 aulas diárias em contraturno, que daria 7h30 de trabalho, que já é bastante coisa. Então, para que não haja confusão no registro, a coordenação definiu a data de cada contraturno para cada disciplina. A gente recebeu uma planilha dizendo assim, matemática na 447, as datas das reposições são tal, tal e tal, né? Para que não haja aí o problema de estourar as 4 aulas diárias. E lembrar sempre que as atividades em contraturno e sábados, elas são sempre de modo assíncrono, né? De novo, é aquela orientação, uma orientação muito forte, que vocês podem procurar os coordenadores, a direção, caso não aconteça, tá bom? Mas a ideia aí é que os professores usem essas reposições, vamos dizer assim, de modo assíncrono. E aí, especificamente em matemática, como que eu pretendo dividir, né? Se a gente pode, tanto em contraturno quanto sábado e TDE, como que eu imaginei essa organização? Eu pensei, 9 dias letivos em contraturnos, que totalizariam 27 aulas, faltariam 12. Essas 12 seriam pelo TDE. Né? Então, são as 27 aulas em contraturno, atividades sempre assíncronas, registradas no mesmo dia da semana das aulas. Então, vocês vão perceber que vai aparecer para vocês, por exemplo, assim, na semana que vem, no dia 11, vai aparecer que vocês têm 6 aulas de matemática no SWAP, por exemplo. Porque são as 3 normais do horário de vocês e 3 que estão registradas no contraturno. Não significa que a atividade de contraturno tenha que ser realizada também no mesmo dia na sexta-feira, mas é mais por conta de registro. Vocês vão ter um prazo para postar, né? Para, sei lá, seja o que for a atividade. Então, 3 dias aí a cada reposição. O TDE vai ser também uma atividade assíncrona. E aí, por conta do calendário que eles definiram, eles vão estar... essas 12 aulas, elas estão registradas em 4 sábados letivos e 2 contraturnos. E aí eu vou registrar só 2 aulas em cada dia, né, para dar os 12, né? São 6 dias, 6 vezes 2, 12.
Eu preferi fazer desse modo, assim, registrar menos, até para dividir mais, sabe? Para deixar mais distribuído, vamos dizer assim, né? Mas, de novo, é uma questão mais de registro, né? Aqui é da 448, deixa eu avançar, porque para eles é diferente a contagem, né? Que eles só têm 2 aulas. Aqui já é igual. Então, como que seria o cronograma de matemática? Esse verde mais forte, que não é igual a esse verde, a professora de vocês não sabe fazer legenda, requerem programas diferentes e eu acabei não percebendo. Os verdes mais fortes indicam as aulas em hora normal, né, no horário da aula, que preferencialmente serão realizadas de forma síncrona. Eu pretendo me encontrar com vocês toda semana, até para manter o vínculo, para tirar dúvida, né, e tal. Eventualmente, se a gente achar necessário, dependendo da situação, a gente pode até substituir por uma atividade assíncrona, mas eu vou tentar manter as nossas aulas de forma síncrona para que a gente tenha sempre esse contato. Quando tiver esse verde mais clarinho, é que tem no dia registrado uma atividade assíncrona, por exemplo, aqui no dia 11 e no dia 25, e aí eu sempre oriento vocês na aula o que será, né? Então, por exemplo, para a semana que vem a gente vai começar o conteúdo, e aí provavelmente eu vou colocar como atividade assíncrona, porque vocês resolvam uma lista de exercício, elenquem dúvidas, relacionado sempre à aula síncrona que foi desenvolvida, tá bom? É um apoio. Eu vou usar muito as atividades assíncronas como apoio. E quando vier o laranja aqui, significa que nesse dia está registrado uma atividade de TDE, né? Uma parte, uma etapa do TDE, e aí também depois a gente vai conversando. Então foi como eu falei, olha, vai ter registrado às vezes no dia mesmo da aula, né, em contraturno, e às vezes no sábado, vai depender do calendário que foi colocado para mim lá pela coordenação. Então esse é o primeiro semestre, e o segundo semestre, novembro, dezembro e janeiro. Normalmente cada mês tem 2 dias de contraturno e 1 ou 2 dias de atividade de TDE, né? Quase sempre 1. Alguma pergunta até aqui sobre o cronograma, calendário? Acho que não, professora. Acho que não. Beleza. Ô, professora, Fala, Lucas. eu queria saber como é que vão ser, tipo, as atividades assíncronas. Elas vão ser, tipo, são atividades mesmo, tipo, exercícios ou, tipo, uma videoaula, assim, Pode ser tipo, videoaula, Lucas. E como é que a gente faz, tipo, pra falar que fez, que assistiu? Eu coloquei lá, eu vou chegar nesse ponto para a questão da presença, né? Mas daqui a pouco eu mostro para vocês também como que o professor enxerga o Moodle. A gente sabe tudo o que vocês fazem. Dá até um pouco de Não. medo. Mas eu vou mostrar para vocês terem uma ideia, tá bom? Beleza. Mas, Professora, fala, Alessandra. eu tenho um pouquinho de dúvida em relação às avaliações. Você ainda vai chegar lá, né? Vou chegar lá, fiquem tranquilos. Tá bom. Tá bom? Tá. Daqui a pouquinho já. Tá bom. Então, o que eu pensei para a organização das aulas? Como eu falei, né, eu conversei com vocês um pouco antes, na semana passada, porque eu queria um pouco da opinião de vocês em relação a essa organização. Eu tinha pensado inicialmente de apresentar sempre o conteúdo em atividades assíncronas, por meio de videoaulas. Só que alguns de vocês, não só dessa sala como das outras, disseram que às vezes precisam também de explicação nos momentos síncronos. Então, mesmo que eu grave uma videoaula, sempre que a gente tiver aula assíncrona, a gente retoma, ou então explica alguma coisa na aula assíncrona e deixa a videoaula para depois, para aprofundamento, né? Enfim. Então, eu deixei mais em aberto, tanto aqui quanto embaixo. Para a resolução de exercícios, tirar dúvida, eu tinha pensado nos momentos síncronos somente. Mas, de novo, né? Alguns alunos falaram, a gente pode parar e voltar, também é legal ter resolução de exercício gravado. Então, eu vou deixar aberto e a gente vai testando e vendo o que funciona e o que não funciona com o tempo, tá bom? Então, eu vou deixar bem aberto. A gente ainda tem um tempo aí para testar antes de eu entregar o plano de aulas, mas eu também acho que eu me sinto mais confortável podendo mexer um pouco nisso. Sempre as atividades síncronas serão gravadas, né? Como agora eu estou gravando aqui. E as atividades assíncronas, as videoaulas, né, elas também vão ficar disponibilizadas. Então, a ideia é que todo mundo consiga continuar estudando, consiga se organizar de uma maneira aí,
de encaixar, né, no tempo que tem, de acordo com a realidade que está vivendo atualmente. Mas eu já digo de antemão, né, para vocês não caírem na tentação de deixar para assistir depois, como assim, eu tô com preguiça, não vou participar da aula, depois eu assisto, né, porque a gente sabe que as coisas começam a se acumular e aí vai ficando complicado. Então tentem participar das aulas síncronas, que é o momento para tirar dúvidas, né, e faz com que também a gente tenha uma rotina mais organizada, né, é importante. O horário de atendimento síncrono para tirar as dúvidas em pequenos grupos agendados. Provavelmente eu vou agendar na quinta-feira de manhã. Né? Eu estou só esperando uma definição da matemática, porque talvez a gente tenha que mudar o horário da reunião, não sabe se vai passar para amanhã, então tá rolando uma enquete aí. Mas no máximo até segunda-feira eu já aviso para vocês, já confirmo lá o horário de plantão de dúvidas, tá bom? Eu pus em pequenos grupos agendados porque eu acho que é importante, assim, para ter mais organização, né? Então me avisem, assim. Mas depois a gente combina melhor quando eu tiver o dia definido. O TD é em grupo e interdisciplinar. E aí eu vou falar um pouquinho dele aqui, antes de falar das avaliações. O TDE é uma forma, então, de repor carga horária. Também pode valer nota, mas o foco principal dele é compensar essa carga horária que a gente perdeu. Então, o que a gente pensou? Nós, alguns professores de vocês aí do 4º ano, a gente se reuniu para pensar num TDE interdisciplinar, porque a gente acha que um trabalho único fará com que vocês se concentrem num único trabalho e aí vocês possam aprofundar ao mesmo tempo que diminui a sobrecarga. Então, vamos imaginar que se eu pensasse em um trabalho para compensar 6 aulas de matemática, aí outro professor pensasse mais 3 aulas para física, o outro mais 2 aulas para RMT. Vocês teriam um monte de trabalhos assim isolados que né, exigiriam de vocês uma certa organização e tempo. Então a gente decidiu tentar fazer um TDE interdisciplinar. Nós somos, eu acho que 11 ou 12 professores atualmente aí num grupo que a gente criou. Não significa que sejam 11 professores de vocês, né? São de todos os 4º anos. Mas já tem um grupo legal assim pensando nisso e no dia 8 a gente tem uma reunião para fechar de fato como é que vai ser em relação à carga horária, nota, mas a gente já definiu mais ou menos o que vai ser. Então, ficou definido que vai ser um conjunto de atividades supervisionadas para a elaboração de uma pesquisa científica envolvendo coleta de dados ou informações bibliográficas para a produção de um infográfico, com ampla divulgação da produção nos meios de comunicação virtuais, incluindo as redes sociais. Por que a gente definiu por essa atividade? Porque PJI tem uma ementa que vai nessa direção de pesquisa, do pensamento científico, né? E a gente percebeu que essa proposta seria coerente ao que a portaria traz como expectativa do TDE, porque diz que o TDE precisa estar centrado na autonomia de aprendizagem. É algo que vocês realizam orientados por nós, né, mas sozinhos, no sentido de estarem em aula assíncrona, né? Numa atividade assíncrona. E aí a gente teve a ideia de juntar algumas coisas e fazer uma releitura de um projeto que já foi desenvolvido em 2015 e 2018. Então, para esse TDE especificamente, estão previstas orientações sobre a metodologia do trabalho científico, e aí essa parte ela vai ser cuidada mais no PJI, levantamento bibliográfico e discussões sobre documentários pertinentes aos temas escolhidos pelos discentes, coleta e tratamento de dados, comunicação dos resultados da pesquisa por meio de infográficos e seminários temáticos. Vou explicar o que foi feito em 2015 e 2018, que eu acho que vocês vão entender melhor. Em 2015, eu fiz com a professora Rosana de História um projeto chamado Adolescência pela Adolescência. Na verdade, a gente fez muito de modo intuitivo, assim, sem colocar muito no papel como projeto, e a gente sentiu que deu certo. E aí, quando eu peguei o 4º ano novamente, eu pensei em fazer algo mais estruturado dessa vez, né? Mas, basicamente, a ideia era, por meio de uma pesquisa científica, tratar, conversar, né, e levantar assim, uma discussão sobre os conflitos vividos na adolescência por vocês, né, o que é mais comum aí para essa fase de transição. Então, como eu disse, a primeira versão foi em 2015, que eu fiz junto com a professora Rosana de História. E em 2018, a gente estruturou melhor esse projeto, né, ele durou o ano todo, e contou com a professora Ludmila de História, com as professoras Maurina e Ana Elisa de Redação e com o professor Paulo Jorge em Relações Humanas no Mundo do Trabalho. Então foi um projeto interdisciplinar que já aconteceu.
E deu muito certo, a gente avaliou como muito positivo. O ano passado a gente acabou não realizando porque começava a disciplina de PJI e a gente estava tentando entender e já tinha a produção do documentário. A gente achou que ficaria muito pesado, né? Mas esse ano agora com o TDA a gente resolveu retomar essa ideia. Então, como que era a primeira versão do projeto? O foco principal era vivenciar uma pesquisa estatística, qual e quantitativa, né, que olharia para as duas coisas ao mesmo tempo, os números, mas também dando valor a isso, né, em todas as suas etapas. Elaboração do problema de pesquisa, levantamento de hipóteses, levantamento bibliográfico, elaboração e aplicação do instrumento de pesquisa, organização dos dados e comunicação dos resultados. Vocês não foram meus alunos no primeiro ano, mas no primeiro ano do ensino médio eu costumo fazer algo parecido, mas de uma escala menor. A gente faz uma pesquisa para que os alunos se conheçam. Então, o título, ao invés de adolescência sobre adolescência, é Quem Somos, né? Porque vocês vêm de escolas diferentes, a maioria não se conhece. Então, aí, por exemplo, teve gente que perguntou sobre preferência de livros, outros sobre música. Teve um grupo que foi muito engraçado, que eles estavam na época daquele vídeo de Você é Rolezeiro, né? E aí queriam saber quem era rolezeiro da sala, então foi bem interessante e eu acho que significativo para a turma, então seria um aprofundamento disso. Como que seria isso? Vamos supor que um grupo desejou, né, lá, falar sobre a pressão que os adolescentes sentem nessa fase da vida. Beleza, a pressão seria a temática geral. Só que o que seria o problema de pesquisa? Não sei, para um grupo foi a questão da pressão especificamente na escola, né? Então, é uma pressão relacionada à escola, relacionada a resultado, relacionada à aprovação em vestibular. Então, eles queriam saber qual era o tipo de pressão que você sofria na escola, como que você lidava com isso. Então, esse seria o problema de pesquisa. O tema é pressão, mas o problema tem que ser mais delineado, né? Outro grupo também falou de pressão, mas eles foram mais amplos. Assim, o que te pressiona? É a escola? É a família? É o medo assim, em relação ao futuro? A escolha profissional? Então, foi mais aberto. A temática era a mesma, mas o problema de pesquisa, o que foi tratado, era diferente. E toda vez que a gente faz uma pesquisa científica, a gente precisa levantar hipóteses. Então, por exemplo, eu acho que os alunos se sentem mais pressionados por um medo aí do que vai acontecer no futuro. Eu acho que o que pressiona os alunos na escola são as notas e a comparação, a competitividade. Essas hipóteses, elas são importantes, porque eu sempre faço uma pesquisa para confirmar ou não as minhas hipóteses. É assim que funciona a ciência, né? Então, aí você faz o levantamento bibliográfico para te ajudar na elaboração e aplicação do instrumento de pesquisa, e aí coleta os dados para verificar se a sua hipótese faz sentido ou não. A ideia de uma pesquisa como essa é sair do senso comum, né, de eu achar alguma coisa e, de fato, comprovar por meio de métodos científicos. Assim. Então, é bem interessante. Quando eu estava no ensino médio, fiz o ensino médio na Federal também, eu tive uma professora de Sociologia que fez algo parecido com isso, e eu lembro que o meu grupo resolveu falar sobre a violência na juventude. Na época, estava tendo muitos shows na praia, faz bastante tempo, vocês não eram nem nascidos, né? Enfim, deixa pra lá. Mas estava tendo muitos shows na praia, e teve um show que teve um tiroteio. E assim, eu lembro direitinho da cena, assim, e aquela foto estampada nos jornais, né? E na época era assim, a violência estava sendo praticada por jovens e atingindo jovens, né? E estava falando muito disso. Então a gente resolveu investigar essa temática e a gente fez questionário, a gente entrevistou o delegado lá de São Vicente, né, da delegacia de São Vicente. A gente foi também fazer umas perguntas para uma pessoa que trabalhava na FEBEM com projeto social, enfim, né? E foi bem importante vivenciar tudo isso para entender de fato o que é uma pesquisa. Isso fez diferença para muitos de nós quando ingressou na faculdade, né? Porque a gente já tinha uma noção. Na época em que eu fui aluna do ensino médio, não tinha projeto de extensão, de pesquisa, né? A escola não era organizada dessa forma. Então esse trabalho foi bem importante. E a ideia é que vocês vivenciem algo parecido com isso. Então, em 2018, que a gente organizou, teve uma fase em cada bimestre. A gente vai fazer algo semelhante. Eu estou contando para vocês como foi, só para que vocês entendam qual que é a proposta. Vai ser rapidinho agora aqui essa parte. Então, no primeiro bimestre foi a sensibilização e a delimitação dos temas. A gente estudou um pouco o Estatuto da Criança e do Adolescente para saber quais eram os direitos e quais eram os deveres do Estado, né? E o que de fato não estava sendo feito.
A gente assistiu o documentário Para Ser Feliz, de João Jardim, e discutiu um pouco sobre os conflitos em diferentes realidades sociais, né? E a apresentação do projeto de fato para que os alunos começassem a delimitar os temas. Então tem a questão de razão ou emoção, né? Ação ou reação, a preocupação dos adolescentes e como eles lidam com elas, medos e anseios, expectativas sobre a carreira profissional, padrões de beleza na adolescência. Então, não importa que dois grupos tenham escolhido o mesmo tema ou temas semelhantes, porque o problema de pesquisa provavelmente foi diferente. Sobre cola, depressão, sobre como a escola reagia às tentativas de suicídio, né, que chegavam ali à nossa informação, e por aí vai, né? Depois, no segundo bimestre, foi de fato aí a delimitação da pesquisa. Então, entender o que era a metodologia de um trabalho científico, fazer o levantamento bibliográfico sobre o tema para poder delinear melhor o problema de pesquisa, justificativa, levantar as hipóteses e elaborar uma primeira versão do instrumento de coleta de dados. Aqui nessa fase é importante dizer que tanto a orientação do levantamento bibliográfico quanto do instrumento do questionário foi feito por grupo. A gente marcou direitinho assim, com cada grupo, o Paulo Jorge, a Lodieu, a gente se dividiu e a gente orientou os grupos separadamente, porque cada um tinha uma temática especial, né? Então, o terceiro bimestre foi aplicar os questionários, talvez até vocês tenham respondido alguns, não sei se foi o caso, coletar os dados, tabular, organizar, tratar as informações e elaborar os infográficos, né? E o quarto bimestre foi a socialização, por meio de um seminário. Os grupos contaram como é que foi, e foi até depois da semana de provas, fizemos confraternização, foi bem legal. Então, esse foi o trabalho feito lá em 2018. Tem aqui alguns exemplos. Esse grupo falou de pressão. Então, a ideia do infográfico é que as informações estejam numa única página, né, por meio de aspectos visuais, de textos, de gráficos, que tragam assim uma informação, né. Depois, é lógico que a gente vai conversar mais especificamente, eu vou mostrar para vocês, vou mostrar alguns exemplos de infográfico, tanto publicados em revistas, né. A gente vai se aprofundar, não é um negócio assim que eu vou deixar vocês soltos, não. Outro grupo que falou sobre o padrão de beleza e suas consequências na adolescência, né? Então foi discutir essa temática, distúrbio alimentar, a questão da pressão das redes sociais, né, que traz em relação a esse tema, se as pessoas estão satisfeitas ou não com o corpo, essas coisas assim que aflige todo mundo, né? A pressão no ambiente escolar. Então, os dois grupos, o primeiro e esse, falaram sobre pressão, mas o primeiro foi de forma geral, e esse aqui já foi mais especificamente sobre a escola, né, a pressão no ambiente escolar. Tiveram até alguns grupos que, quando falavam de escola, que foram entrevistar alunos de outra escola para comparar com a federal, né? Então, é isso, ó. Aqui, por exemplo, tem escola pública com vestibulinho, que entrevistaram ETEC e federal, e aqui de livre acesso e escola particular, para ver se tinha diferença no resultado e tal, né? Aqui tem um grupo que falou sobre a cola, e foi interessante porque, não sei se vocês reconhecem, mas é como se fosse a nossa mesa, né, a carteira escolar lá do campus. E foi interessante porque gerou toda uma discussão sobre o sistema de ensino, o sistema de avaliação. Por que os alunos colam? A hipótese deles era porque sentiam mesmo que eles não estavam sendo avaliados de forma justa. E aí gerou uma discussão bem interessante também no momento do seminário. E a ideia para esse ano, então, é ampliar um pouco as possibilidades de temáticas do projeto. Com a chegada de outros professores aí para fazer essa parceria, a gente consegue ampliar, né? Então, o componente PJI, a disciplina PJI, concentraria as discussões sobre a metodologia do trabalho, porque já faz parte aí da ementa dessa disciplina. Matemática traria os aspectos específicos sobre a análise estatística para os grupos que precisarem, e os docentes das outras disciplinas atuariam como orientadores dos grupos de acordo com a temática e conteúdos programáticos das disciplinas. E aí, nas primeiras reuniões que a gente fez, a gente levantou algumas possibilidades de temas, mas podem haver outros também, né? Ecologia, aquecimento global, a pandemia, sei que a gente está cansado de falar da pandemia, mas trazer aí alguns desdobramentos de aspectos políticos e sociais na educação é um exemplo disso, né? Porque a gente acredita que isso vai reverberar muito ainda na vida de vocês, né? Vocês vão ingressar numa universidade, né? Quem desejar ir por esse caminho,
Vocês vão tem toda a situação econômica do país, né? Então talvez seja um tema que interesse a alguns de vocês. E a gente acha importante pensar nisso. Ana, você quer falar? Você quer abrir seu microfone? Eu vejo que você começou a digitar aqui. Beleza, gente, senta à sua vontade para abrir o microfone e perguntar, tá bom? O vírus é um causador de mudanças ou um catalisador, né? Olha só que chique, vocês já fizeram infográfico em inglês, então vocês estão craques. Adolescência, a gente manteve o tema da adolescência aqui, porque foi bem interessante poder falar sobre aqueles temas, né? Ciência versus senso comum, a questão do negacionismo que a gente tem visto aí frequentemente. E o mundo do trabalho, que parece que a Solange já tinha proposto algo nesse sentido, na disciplina dela. Acho que a Solange é só de informática, né? E então a gente agregou aqui no meio dessas ideias. Podem ter outras temáticas, essa foi uma primeira lista que a gente fez. Como eu disse, a gente vai se reunir para fechar isso na próxima semana. Em matemática... Professora, Pode falar, Guilherme. esses temas do TDE vão ser os professores que vão, tipo, pensar neles para mandar pra gente escolher ou como é que é? Vocês que vão escolher. O que a gente... Não, sim, mas tipo assim, as ideias de temática são vocês que criam, né? A gente só escolhe das ideias de vocês? Não, se vocês criarem, se vocês pensarem uma outra, vocês podem falar. É que assim, vamos supor, se você colocar algo muito específico e se no nosso grupo não tiver um professor que saiba te ajudar, vai ficar difícil. Mas vocês são livres para propor também. Aqui são sugestões só. Entendi. Entendeu? Beleza. Obrigado. Sei lá, se vocês quiserem falar, por exemplo, sobre realidade aumentada, sei lá, eu não sei falar e talvez ninguém que esteja lá no grupo saiba, entendeu? É mais nesse sentido, assim. Mas vocês podem propor, obviamente, né? A ideia, assim, com a chegada de outros professores para esse projeto é ampliar mesmo as possibilidades, né? Eu acho que dá para pensar em muita coisa aí. Então, em matemática especificamente, vai compensar aproximadamente 12 aulas. Isso é mínimo, gente. Dependendo de como a gente organizar a proposta, pode ser que eu aumente aqui e diminua os contraturnos, né, as reposições. Então, tudo vai depender da discussão, mas no mínimo 12 aulas, né? E compor as avaliações tanto do primeiro quanto do segundo semestre, porque a gente imagina separar em duas etapas. Meio que a primeira etapa sendo compatível com o primeiro e segundo bimestre, né, que eu apresentei para vocês, e a segunda etapa coletar informação e fazer um infográfico de fato, né? Então, a primeira etapa delinear, pesquisa, imaginar o que vai ser, e a segunda colocar em prática. Então, a ideia é que componha notas do primeiro e segundo semestre. Cada professor envolvido aí no TDE vai poder definir a quantidade de aulas e como que ele vai aferir aí a nota de vocês para participar da disciplina deles. Da outra vez, como nós éramos poucos professores, a gente fez uma nota única, a gente avaliou em conjunto, né? Mas agora não sei como que a gente vai pensar. Então, basicamente é isso. Já que está falando de avaliação, né, chegou no momento de avaliação, mas antes eu queria saber se alguém tem mais alguma dúvida sobre o TDE. Bom, por enquanto não. As dúvidas podem surgir no processo também, né? Então, em relação à avaliação, eu vou fugir de prova, eu pretendo não fazer prova, né? Por enquanto, assim, para mim tá fora de cogitação esse tipo de avaliação, né? Primeiro porque eu acho que é mais difícil a gente fazer isso à distância, né? Mas eu pretendo aí propor que vocês façam testes, principalmente testes de vestibular e tal, como uma forma de aferir, né? Como é que vocês estão, para conhecer também, mas para poder possibilitar aí discussões, né? Mas não no sentido de prova, com tempo, com começo e fim, aquela coisa mais isolada, né? Mapas mentais, eu já tinha falado para vocês que eu avalio que isso é um critério de avaliação, né? Um instrumento de avaliação, na verdade. Resolução comentada de exercícios, então, sei lá, uma lista de 10 exercícios, você tem que escolher 1 ou 2 para fazer uma resolução comentada. Formulação de exercício, então, por exemplo, eu posso dar uma
uma proposta assim, elaborem um exercício envolvendo corda de circunferência, que é um conteúdo que a gente vai estudar. E aí cada um formula o exercício e resolve, né? Então é uma proposta também. Então imagine, enquanto vocês formulam, vocês me mostram muito do que vocês sabem sobre o conteúdo. O TDE de fato e outras propostas aí que forem coerentes com o desenvolvimento do conteúdo. Então a ideia é variar para que vocês possam me mostrar as aprendizagens de vocês de diferentes formas, né? Sei que cada um aprende de um jeito diferente, cada um revela também a aprendizagem de um jeito diferente. Então eu vou tentar variar bastante aqui, né, dentro das possibilidades técnicas, a forma de aferir a avaliação de vocês. Quem tinha perguntado tinha sido o Kleber ou a Alessandra, não lembro. Fui eu, professor Alessandro. Ficou mais claro? Qual que era a sua dúvida, Alessandra? Ficou mais claro. A minha dúvida, na realidade, eu tava com medo de, tipo, ter alguma prova, tá ligado? Tipo, ai, gente, a gente vai ter prova, mas de forma online. Uhum. E aí eu já tava pensando até que você já tinha estruturado tudo isso. Eu falei, meu Deus. Não. Que bom. De novo, a orientação é que as avaliações sejam assíncronas. A gente recebeu todas essas orientações por escrito da coordenação. E tá lá que a avaliação também, um prazo mínimo de 72 horas. O Moodle, ele permite, por exemplo, que o professor faça assim: eu vou fazer uma prova que o aluno tem que estar online às 10 da manhã e às 12 horas a prova fecha. E tem até como, parece bizarro isso, mas tem, como automaticamente, sem você poder controlar, que a sua câmera, ela abra para acompanhar o tempo todo se você está sozinho. Meio bizarro, né? Mas existe até essa ferramenta. Nossa, professora, mas assim, você vai exercer esse tipo de coisa? Que medo. Não, eu não vou fazer nada disso, mas existe a possibilidade, entendeu? Ou então, por exemplo, que fica o dia todo a prova aberta, mas a partir do momento que você coloque iniciar, que você tem 2 horas para resolver. Então, assim, tem muitas possibilidades de configuração que funcionam, eu acho, que para outros tipos, né? Para o ensino à distância, de fato, para o EAD, né? Que é autoinstrucional, que normalmente a pessoa não tem contato com o professor. Não é o nosso caso. Não, Carla, mas eles têm que te avisar, né? Você tem que estar ciente da sua imagem aí. Normalmente isso é feito com essas provas. Sabe quando você vê que vestibular online? Vestibular online é assim. Eles normalmente abrem você tem que abrir a câmera, né? Para fazer. Hoje em dia também eu sei que tem muita empresa que faz prova para o processo seletivo. Então, antes de você ir lá para a primeira entrevista, você faz uma prova online. E também tem que abrir a câmera, né? Então, tem essas coisas assim. Mas a gente não vai usar nada disso, tá? Fiquem tranquilos. Fala, Murilo. Para fazer aula online para tirar a carteira de motorista, estão falando também que tem que estar com a câmera ligada. Então. Não que resolva, né? Porque às vezes a pessoa, quem tá passando a cola pode estar na frente da pessoa, né? Eu não entendo muito, mas enfim. Formas de burlar sempre vai ter, né? Não tem jeito. Eu também acho que as pessoas sempre dão um jeitinho de burlar, né? Aí tem toda uma discussão sobre avaliação, sobre a pessoa se sentir que é justo, né? Ó, a Vitória está dizendo que tem uma amiga da faculdade que diz que as provas são assim, né? Então tem muitas possibilidades aí, né? Mas a gente não vai fazer nada disso. A ideia da avaliação é uma avaliação formativa, né? Que serve para que a gente perceba o que vocês aprenderam para pensar em intervenção, para que vocês continuem aprendendo cada vez mais, né? Não é no sentido de punição, de olha, ele não conseguiu, ele não está estudando, que absurdo, não é nesse sentido. Então, a avaliação, as formas aqui no remoto vão ter que se adaptar também, né? Então, continuando, o controle de presença, que também vocês já tinham perguntado. A ideia é que ao final de cada aula tenha pontos de observação das aulas, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, vou abrir o Moodle aqui e mostro o que seria isso. Então, é como se fosse um comentário sobre a aula. Eu posso perguntar algo do tipo: liste 2 aprendizagens da aula de hoje, ou então, no final daqui 2 aulas, vocês vão produzir um mapa mental sobre os conteúdos da disciplina. O que você levaria dessa aula para o seu mapa mental? O que você acha importante? Então, não é assim, resolva um exercício e certo ou errado, se tiver certo você tem presença, errado não, né? Não é isso. É mais no sentido... Travou, Carla? Professora, Oi, fala, Clara.
Sobre esse TDE, a gente faria mesmo nas aulas de PJI, na hora de produzir o projeto? Uma parte sim. Aí tem que ver o que o professor de PJI está pensando, mas sim. Uma parte sim Entendi, e uma obrigada. parte não, né? Porque tem coisas que vocês não vão conseguir fazer em horário de aula, né? Mas aí o professor de PJI vai organizar com vocês. Bom. Então, basicamente, o controle de presença vai ser isso: os pontos de observação, as atividades submetidas quando for o caso e a entrega do TDE. Mesmo assim, quase sempre eu vou fazer a chamada até para acompanhar, né, para ver se vocês estão tendo acesso, porque vamos supor, se eu percebo aqui que tem um aluno que nunca está conseguindo ficar online, é bom a gente saber por quê, para acompanhar, para ver se precisa de algum apoio, né? Mas a presença de fato, se é para ir lá para o SWAP, vai estar mais relacionada à participação na atividade do que em outro momento. Então, como plataforma, a gente vai usar o Moodle para colocar, né, as atividades e a RNP, que é assim que a gente está. Na semana passada, quando eu conversei com vocês, ou na outra, nem lembro mais, eu tinha colocado como possibilidade o Teams, porque ele grava automaticamente, tem parceria com a instituição, mas ele gravava automaticamente. A gente recebeu um e-mail dizendo que agora a gravação vai ser manual, porque houve problema de uso de imagem, e a questão também da quantidade de dados, né, e tal. Então, a vantagem que ele tinha para mim, ele não tem mais. Existem outras plataformas de conferência, mas, por enquanto, eu tenho preferido a RNP porque, não sei se vocês perceberam, mas eu consigo reparar quando vocês estão escrevendo, eu consigo interagir com o chat, eu consigo saber quem está entrando, quem está saindo. Eu tenho mais controle nessa sala aqui, né? O slide ele é carregado, eu não preciso compartilhar minha tela inteira. Agora, por exemplo, eu vou compartilhar a tela com vocês porque eu quero mostrar o Moodle em ação, né? E aqui o slide é parado. Mas, de modo geral, eu consigo ver tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, né? E como a gente não tem mais a reação de vocês na sala de aula, para mim é importante acompanhar. Então, por enquanto, eu vou manter a RNP como essa ferramenta. Se ela começar a dar problema, ou se então vocês conhecerem em uma outra disciplina algo que é revolucionário, muito melhor, a gente troca, não tem problema. Então, deixa eu mostrar para vocês a RNP. A RNP não, o Moodle. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Quero só mostrar principalmente assim o que nós, professores, temos de informação. Agora eu não estou mais vendo o chat, então se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, abre o microfone, ou então escreve no chat. Quem tiver o microfone habilitado, me chama, tá bom? Então aqui está o Moodle de vocês. Ele está assim já há bastante tempo que eu falei que eu não consigo mexer neles, mas esse final de semana eu vou parar para fazer isso. Então a gente consegue pôr imagem, consegue pôr podcast para explicar as coisas, texto, atividades de fórum, vídeo, PDF. Então a minha opção vai ser praticamente sempre de colocar o vídeo incorporado aqui para que vocês não abram uma outra janela e não se percam, né, na internet. A sondagem, por exemplo, os arquivos em PDF, quando vocês abrirem, quando vocês clicarem num arquivo, ele também já vai aparecer incorporado aqui no Moodle. Tudo isso é a opção do professor. Mas, claro, com a opção de baixar, com a opção de fazer a impressão, né? E aí tem muitas possibilidades. Então, aqui, o que tem no Moodle atualmente é uma proposta de revisão. Então, tem aqui, falando sobre como foram os resultados da sondagem, né, que a gente até já tinha conversado um pouco, o que eu identifiquei de dificuldade e é que eu comecei uma revisão sobre isso. Eu já estou com conteúdo de trigonometria pronto há muito tempo, só que a pessoa gravou a videoaula e apagou, porque eu não tinha feito ainda o projeto da videoaula, a edição. Estava ainda no arquivo bruto, e como estava muito pesado, eu apaguei e acabei apagando as aulas de trigonometria também. E a última aula, a videoaula parte 3 também, eu não sei o que aconteceu. Mas eu já me organizei para filmar amanhã de manhã, né? Porque tem obra aqui do lado de casa e não é toda hora que dá para filmar. Então, amanhã de manhã eu vou filmar e coloco para vocês. Isso feito, tá bom? E aí, aqui na sequência tem a retomada das atividades de geometria analítica. Então, quem tinha perguntado o que seriam os pontos de observação. Então, eu vou clicar aqui, normalmente ponto de observação, eu vou colocar esse link de pesquisa, né? Tem esse desenho. Então, aqui para a aula de geometria analítica está escrito assim:
deixa eu fazer diferente. Deixa eu vir aqui no papel de estudante para mostrar exatamente como que vocês vão ver. Então, no papel de estudante, quando vocês clicarem lá na autoavaliação, responda as questões. Então, isso poderia ser um ponto de observação dessa aula. Então, eu digo lá que para essa aula era esperado que você aprendesse a localizar os pontos no plano cartesiano, utilizar as propriedades de geometria para resolver a situação de problema, resolver a situação de problema envolvendo distância. E aí eu peço que vocês registrem se vocês sentiram que a aprendizagem foi totalmente satisfatória, parcialmente satisfatória ou insatisfatória. Então, percebam assim que não é uma aferição de se acertou ou errou, mas sim de como foi a sua relação com a aula, né? E aí, vou voltar para o meu papel de professor aqui. Eu vou mostrar para vocês como que está na disciplina do superior, porque lá já tem bastante coisa, fica mais fácil de vocês enxergarem. Então, aqui eu estou na disciplina de resolução de problemas nas aulas de matemática e eu vou entrar aqui nos participantes. Eu tenho acesso a todos os alunos que estão matriculados. Então, aqui eu vou escolher um aluno que faz bastante coisa. Eu vou escolher a Carolina, que eu sei que ela entrega tudo. Fala, alguém quer perguntar? Então, quem que abriu aqui? Acho que foi a Vitória. Então, assim, se eu entro no link da Carolina e eu posso clicar em relatório completo, eu vou ver tudo que foi realizado. Então, por exemplo, o link para a aula do dia 4 de setembro, né, que foi hoje, aqui eu vou trocando o dia, ela já clicou 3 vezes nesse link. O plano de aula ajustado, ela já fez 5 visitas. Aqui ela nunca visualizou a gravação da aula 6, mas porque ela estava presente na aula 6, ok? Os pontos de observação da aula 6, ela respondeu aí no dia 21 de agosto. Então, eu consigo saber tudo o que essa aluna fez aqui no Moodle, né? Então, o que ela fez, o que ela não fez. De novo, a gravação normalmente ela não assiste porque ela está presente nas aulas, então ela enviou a tarefa que precisava e eu consigo ver aqui a tarefa dela e assim vai. Então a gente tem um relatório completo de cada aluno. Todo professor tem isso, né? Se o professor vai usar ou não, não sei, mas né, existe, né, isso lá. E aí, além disso, a gente tem uma ferramenta que é até mais fácil de visualizar. Deixa eu vir aqui. Não é aqui. Mas vou pedir um relatório, quer ver? Relatório, conclusão das atividades, acho que é isso. Tem vários tipos de relatórios, né? Mas esse daqui ele me mostra bem especificamente. Então, na disciplina de resolução de problemas, como eu falei, no ensino superior a gente já fez bastante aulas. Olha, já teve tudo isso aqui, né? Algumas atividades são de entregar, quando ela está pontilhada assim, é uma atividade de entregar. E quando é essa linha cheia, o aluno mesmo que marca para dizer se já fez ou não, né? Então eu consigo ver, olha aquela aluna lá, né? Tudo que está marcado que ela já fez, né? E o que ela ainda não acessou, o que ela não viu. Então a gente consegue acompanhar cada um de vocês em todas as atividades realizadas. Consigo ver por nome, né? Mas também no geralzão. É isso que é o Moodle. Por isso que, assim, que é bem importante que a gente concentre as coisas no Moodle, né? De novo, naquela lista de orientação tá lá que a gente use o Moodle. Porque ele permite um controle aí e vocês sabem onde que estão as atividades, como que isso está proposto, né? Aqui essa disciplina ela tá mais cheia porque a gente já teve aí algumas aulas, mas só para vocês perceberem. Então tem a aula, aí tem, como foi uma aula síncrona, tem a gravação da aula, os pontos de observação. Aí a aula 7 foi uma atividade assíncrona. Então eles tinham que assistir um vídeo e responder a alguma coisa que... A aula do dia 28 de agosto tinha a ver com resolução de problemas, então tem a gravação da aula para eles acessarem o que foi feito, né? Então se clicar aqui, vai abrir o conteúdo da aula, né? Vai ficar muito pesado aqui. Então, basicamente é isso que é o Moodle. Deixa eu voltar aqui. Parou. Viu só? O Marcos gostou do Moodle. Muito boas essas opções, principalmente para os professores, né, Marcos? Só que assim, nem tudo é mil maravilhas. O Moodle, para você colocar uma atividade, você tem que clicar em muitas coisas. Dá uma canseira. Então, não é toda a disciplina que vai estar organizada do mesmo modo. Cada professor vai ver o seu jeito, né? Porque
Eu já tinha tido a oportunidade de trabalhar com Moodle numa outra instituição onde eu atuei, né? Eu dava curso para professor e tinha alguns cursos que eram semipresenciais. E eu confesso que eu fiquei muito triste quando eu abri o Moodle e vi que ele estava com a mesma cara de 6, 7 anos atrás, assim, que ainda continuava sendo complexo. Ele não tem a ideia de arrastar as coisas, de carregar, tudo tem que clicar em milhares de opções, assim. Mas, né, vamos indo, a gente vai aprendendo também com essa ferramenta. Eu acho que... Ah, não, tem só o que a gente vai fazer na próxima semana. Então, na próxima semana a gente já vai começar com conteúdo de fato, né? Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai desenvolver nesses 2 meses aí que faltam no primeiro semestre, as datas e os instrumentos de avaliação, e retomar a aula de geometria analítica lá do começo do ano. Retomar um pouco aqueles conceitos, resolver alguns exercícios, experimentar um pouco também como que eu vou fazer isso para vocês. A Luísa, ela até me deu a Luísa que está de manhã agora, né? Ela não é do curso de vocês, acho que é de informática. Ela até me deu umas dicas de como que o cursinho dela está fazendo. Então a gente vai experimentar um pouco aí para que a aula seja de fato uma troca, né? E lembrar que o que está no Moodle sobre geometria plana e o que vai estar amanhã, se der tudo certo, de trigonometria, é um material complementar para a revisão, tá bom? Não faz parte aí da disciplina em si. E é isso. Então, queria saber o que vocês acharam, se tem dúvidas, se tem comentários. Eu fiquei 1 hora, né? 56 minutos pelo meu contador aqui de vídeo. Eu acho que deu para explicar tudo certinho, professora. Eu tô com dúvida. Talvez, assim, na prática, venham as Sim. dúvidas, mas agora eu acho que deu para entender tudo. Não sei o pessoal. Eu também acho que eu vou ter bastante dúvida na prática. Eu já estou tendo, já estou apanhando um pouco com o Moodle no superior. Mas é isso mesmo, Guilherme. A gente vai aprendendo na prática, né? O Kleber estava escrevendo. Você quer falar, Kleber? Bom, então acho que eu vou entender que tá tudo ok, né? Antes? Ninguém mais tá falando nada, Ninguém mais então tá falando Tudo nada. ok, professora. Foi bem clara a apresentação, então eu acho que tá tudo certo. Tá bom. Se vocês tiverem dúvida, a qualquer momento vocês me procurem. Eu acho que meu celular já é meu público, né? Mas eu vou botar ele aqui de qualquer forma. Né? Aí qualquer coisa vocês me mandem mensagem, ou pelo Moodle, ou por aqui, ou sei lá. Não por aqui pela RNP, pelo celular. Só antes da gente terminar, eu vou só marcar quem tá presente e quem não tá. Fala, Murilo. Então, eu queria saber se a gente recebe notificação quando tem uma aula síncrona, por exemplo, já postada. Você tem essa ideia? Você tem ideia? E Murilo, fechou. Então, Professora? Oi. Acho que tá dando Você conseguiu escutar? Acho que sim. Então, o Moodle, ele dá várias configurações de notificação, mas eu imagino que sejam vocês que tenham que ativar a notificação. Eu, por exemplo, eu posso ativar a notificação cada vez que um aluno entra, cada vez que um aluno posta, mas é claro que eu não faço isso, eu peço para receber um resumo no final do dia. Então, eu imagino que vocês, nas configurações próprias, aí que vocês consigam colocar, né? E a Laura, da 448, ela mostrou lá o calendário do Google, né? E a gente descobriu que dá para integrar o calendário do Google com o Moodle. Eu vou marcar todas as aulas síncronas lá e jogar para o Google e compartilho com vocês no e-mail da sala de vocês. Porque assim vocês conseguem olhar por lá também, sei lá, a gente vai testando. Mas eu já descobri como que fala? Vincular o calendário do Moodle. Toda vez que eu ponho uma atividade, para mim ele aparece no calendário. Quer ver? Vou habilitar rapidinho a tela de novo, só para vocês verem. Só que alguns alunos dizem que não aparece para eles, então eu imagino que seja uma configuração no próprio sistema de vocês aí. Quer ver? Deixa eu carregar. Eu vou de novo nessa mesma disciplina que já está aberta aqui no calendário. Opa, cadê? Passou.
Pensando. Então, ó, percebam aqui, tá vendo? Ó, as tarefinhas, as coisas, quando tem aula síncrona. Então, por exemplo, a aula síncrona, eu já programei de um jeito que a pessoa entra aqui na aula síncrona e se ela clicar, ela já tem aqui direto o link. Só porque eu falei não tá como link, mas teoricamente tinha que estar como link aqui, né? Acho que é porque eu tô na área de edição. Mas a ideia é que tudo isso fique no calendário. Então, no calendário deles já vai aparecendo todas as atividades que eles têm que entregar e tudo que vai sendo realizado no Moodle aí com o tempo, né? E se a gente conseguir integrar, melhor ainda, né? Deem uma fuçada e depois avisem os colegas de como que é. Bom, acho que é isso então. Bom final de semana, bom feriado, né? Porque a gente tem feriado na segunda-feira. Descansem, tentem se organizar e espero que o retorno seja tranquilo para todo mundo. Que a gente consiga terminar aí esse ensino médio com qualidade e sem pirar muito, né? Obrigado, professora. Bom final de semana para você também. Obrigada, Tchau, tchau. Guilherme. Até mais. Tchau. Obrigado, professora. Tchau, tchau, professora. Tchau.